Minha história começa quando eu estava no exército mexicano. Naquela época, eu estava em um batalhão que, para ser sincero, era bem tranquilo. Não era daqueles lugares onde todos os dias acontecia algo extraordinário nem nada do tipo. Fazíamos nosso trabalho, saíam serviços, guardas e as atividades normais que qualquer unidade tem. Um dia nos disseram que alguns de nós iríamos sair para um curso. Éramos uns 10 elementos e entre nós ia um subtenente que já tinha certa fama. Não vou dizer o apelido dele, muito menos o nome, porque não se trata de expor gente que ainda está na ativa, mas posso dizer que ele era conhecido por gostar bastante. Vocês já sabem do quê. Fomos até onde o curso ia acontecer e depois de toda a viagem por questões administrativas, que na verdade nunca entendemos direito, nos disseram que o curso não ia mais acontecer. Simples assim. Que era para dar meia volta e voltar pelo mesmo caminho por onde tínhamos vindo. A verdade é que isso nos pegou pesado porque tínhamos feito toda a viagem à toa. Mas no exército, muitas vezes as coisas são assim mesmo. Se mandam você ir, você vai, e se depois mandam voltar, você volta. Quando estávamos voltando, ficamos sabendo de outra novidade. Acontece que quase todo o pessoal do batalhão tinha sido transferido por ordens do Estado-Maior e praticamente a unidade tinha ficado vazia. Fomos avisados que ficaríamos como equipe responsável pelo batalhão até o retorno do pessoal deslocado. Como o subtenente era o de maior patente entre nós, ele ficou responsável por tudo e, na verdade, aconteceu exatamente o que muitos de nós imaginávamos. Em vez de aproveitar para manter tudo tranquilo, no segundo dia ele já estava organizando bebedeiras. Também é preciso dizer que fazia um calor horrível, daqueles que grudam a roupa. Mesmo assim, o homem levava a sério aproveitar a semana. Uma coisa curiosa sobre ele é que nem redes sociais ele usava, nada de Facebook, nada de Instagram. A única coisa que ele tinha era o WhatsApp e mesmo assim quase não usava. Lembro perfeitamente que uma noite ele mandou trazer umas 5 ou 6 caixas de Corona. A gente não ficava só olhando porque sabia perfeitamente onde aquilo ia dar. Já no terceiro dia, alguns dos colegas que conversavam com o pessoal destacado nos avisaram que o coronel tinha ordenado que todo o pessoal voltasse no dia seguinte, ou seja, antes do previsto. Então avisaram o subtenente e quando ele ouviu isso, ele disse algo como: "Então me ajudem a terminar as chapas." Ninguém mais queria beber, muitos já estavam cansados e outros não queriam continuar, mesmo sendo uns 10. Só terminaram 2 chapas. E esse senhor não era do tipo que gostava de desperdiçar comida ou água, e muito menos do próprio bolso. Depois disso, a maioria foi descansar. Eu fiquei de guarda junto com outro dos meus antigos. A noite estava tranquila, e sinceramente já estávamos só esperando amanhecer para continuar com o que viesse. Não sei por que motivo meu antigo resolveu ir ver como estava o subtenente. Eu fui atrás dele, e quando estávamos nos aproximando, começamos a ouvir uns gritos. "Sanidade, Sami." Sanidade! No começo pensamos que alguém tinha se machucado ou que tinha acontecido algo sério. Corremos para ver o que estava acontecendo. E quando chegamos, vimos o subtenente deitado de costas. Ele estava com os olhos abertos e bem vermelhos, mas vermelhos de verdade. Acontece que o homem tinha tomado praticamente meia cartela sozinho. Para ser sincero, a primeira coisa que passou pela nossa cabeça foi que ele já tinha ido encontrar São Pedro, pois a cena realmente assustava. Começamos a mexer nele, falamos com ele, e um dos mais antigos ainda deu um tapa nele. E depois de um tempo, ele meio que reagiu, abriu os olhos um pouco mais. Ele falou algo incompreensível, parecendo invocar o diabo, já que ninguém entendeu. E voltou a dormir. Foi aí que começamos a nos preocupar, porque no dia seguinte todo o pessoal voltaria e a última pessoa que precisávamos que visse o subtenente nesse estado era justamente o coronel. Então, entre vários, começamos a pensar no que fazer. E não sei quem foi o primeiro a sugerir, mas alguém disse que era melhor levá-lo para uma casa onde alguns soldados alugavam quartos. E foi o que fizemos. Tiramos ele de lá, levamos ele, deixamos ele deitado. E combinamos que, enquanto isso, quem assumiria o comando seria um segundo sargento. Também concordamos em outra coisa. Se alguém perguntasse pelo subtenente, todos nós iríamos contar exatamente a mesma história. Que ele tinha saído para atender um chamado da polícia. E o senhor disse a ele que não havia nenhum problema. Isso foi de madrugada. E por volta das 10 da manhã, começou a chegar todo o pessoal que estava do lado de fora.
Entre eles estava o coronel que estava no comando do batalhão. E como esperávamos, não demorou muito para perguntar pelo subtenente. Eu senti como se o coração tivesse subido até a garganta. Porque uma coisa é planejar algo entre colegas e outra bem diferente é contar para um coronel. Mas no final respondemos exatamente o que havíamos combinado. Ele saiu para um chamado com outros veteranos. Por sorte, não perguntou mais nada, nem houve explicações ou investigação. Nada aconteceu, apenas seguiu com o que precisava fazer. E foi assim que, durante algumas horas, um grupo de soldados acabou escondendo um subtenente que tinha tomado meia caixa sozinho para evitar que o coronel o encontrasse naquele estado. Até hoje, ao lembrar daquela semana, ainda me pergunto como não fomos descobertos.